Cerca de 13% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos estão acima do peso. E esse é um problema que pode se refletir na fase adulta. Por isso, a preocupação com a alimentação deve ser constante desde os primeiros dias de vida. E hoje o Conversa Pública vai falar sobre a obesidade infantil. Por isso recebemos a doutora Márcia Helena, que é endocrinologista. Doutora, muito obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública. Eu que agradeço o convite, para a gente conversar sobre um assunto tão importante como é a obesidade infantil. Bom, para a gente começar, eu gostaria que a senhora dissesse para a gente como se determina que uma criança está com obesidade. De forma prática, a gente usa o IMC, que é uma relação entre o peso da criança e a altura dela, para determinar o percentil a partir do qual esse IMC é considerado anormal. Então, existem tabelas do IMC, então a gente considera que a partir de um percentil 85 do IMC, a criança já tem um sobrepeso. E um percentil acima de 95, você já considera a obesidade. Mais recentemente, tem se tentado dividir esse IMC abaixo de uma idade de 5 anos, e aí você consideraria um IMC um pouquinho maior, daria uma margem de tolerância maior, e aí se considera um percentil acima do 97 como alterado. Mas normalmente essa faixa entre 85 e 95 você já poderia considerar um sobrepeso. É curioso porque antigamente a gente acreditava que uma criança gordinha era uma criança mais saudável, mas isso vem mudando. Por quê? Porque, na verdade, a obesidade, uma criança que é obesa na infância, fatalmente ela vai ser obesa na adolescência e será um adulto obeso também. E existia aquela concepção de que a criança que é cheia de dobras, de pregas, isso é sinônimo de ser saudável. E isso caiu por terra porque hoje a gente sabe que a obesidade ela pode começar muito cedo e as complicações da obesidade também começam na mesma época. Então a gente tem crianças já na primeira infância que já apresentam alterações metabólicas, então isso é muito preocupante. A gente sabe que quando você convive com a criança é mais difícil de perceber essas mudanças físicas, por essa convivência. Mas quando os pais percebem, as crianças já estão com muitos quilos a mais. Quando e de que forma os pais devem começar a se preocupar com o ganho de peso da criança? Normalmente, o pediatra, toda criança tem um pediatra que até os 5 anos de idade, essa periodicidade de consulta é bem maior do que após os 5 anos. Então, nessa fase inicial da primeira infância, existe um acompanhamento médico até os 2 anos que é muito obrigatório. Então, até para ver o calendário vacinal, então toda criança, ela é pesada e ela é medida a cada consulta pelo médico, pelo pediatra. E é colocado numa tabela de peso e altura e é feita a relação entre o peso e a altura. Então, os pais, eles normalmente são orientados pelo pediatra de que aquela criança pode estar saindo da curva de peso dela. Então, isso é um alerta, esse alerta geralmente é dado pelo médico. A mãe, a preocupação inicial da mãe até o primeiro ano de idade da criança é se ela está abaixo do peso. Dificilmente uma mãe vai ficar preocupada se o seu filho está acima do peso. Então, esse papel é principalmente do médico de alertar a mãe de que talvez a alimentação não esteja adequada. Até os 6 meses de idade, o aleitamento materno ele é obrigatório. Exclusivo. Então, nessa fase, a criança dificilmente tem um problema de ganho excessivo de peso, a não ser que seja uma causa genética. Então, se a criança está sendo aleitada exclusivamente, essa não vai ser uma preocupação nessa fase. A preocupação maior ocorre quando se começa a introduzir outros alimentos, frutas, depois a alimentação normal. Então, se a mãe mantém com regularidade uma alimentação saudável, isso faz com que ela já faça a prevenção de ganho de peso dessa criança. Bom, a senhora falou um pouco sobre isso, mas para a gente entender um pouco melhor, a obesidade infantil também pode ter como causa fator genético?
Na verdade são causas raras. Você pode ter, normalmente, a obesidade que a gente encontra na população em geral, mesmo a infantil, ela é poligênica. Ela tem vários genes que predispõem ao ganho de peso. Então você pode me perguntar, por que que às vezes uma criança, se ela tem, né, ela recebe a mesma alimentação que outra e uma ganha muito peso e a outra não. Então a gente sabe que tem alguns genes que estão envolvidos nesse ganho excessivo de peso, assim como a alteração metabólica. Mas a genética per si, isoladamente, na maioria das vezes, ela não é a causa da obesidade. A gente sabe que os fatores ambientais são muito mais importantes. Existem causas monogênicas de obesidade e normalmente você percebe que isso como é que se desconfia? Normalmente você percebe que até 1 ano de idade a criança começa a ganhar peso de forma que não é esperada. São causas raras, não é para a população em geral estar preocupada com isso. Nessas causas monogênicas, aí sim a obesidade pode ser grave, ela pode ser grave desde o início, a partir dos 6 meses de idade já se percebe um ganho excessivo de peso. Bom, muitas mães durante a gestação acabam ganhando muito peso. Esses quilos a mais, eles podem influenciar na forma como a criança também vai ter essa dinâmica de ganho e perda de peso? Isso é um assunto muito moderno, eu diria até muito interessante. Por quê? Hoje a gente sabe que existem alterações que a gente chama de epigenéticas, ou seja, o ambiente, seja externo, o ambiente em que a criança está exposta a uma alimentação mais rica em gordura saturada, a poluição, tudo isso poderia fazer uma modificação genética nela. E isso também pode acontecer intraútero. Então, a criança que é exposta a um ambiente ou de excessiva de substrato excessivo, ela poderia realmente ter um risco maior de alteração metabólica, mas o contrário também é verdadeiro. Então a gente sabe que crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional, que são as chamadas PIGs, elas também têm um risco aumentado para alterações metabólicas. Quando a gente fala alteração metabólica, a gente não fala só o excesso de gordura como um todo, né? Na verdade, ela pode ter uma predisposição maior à hipertensão, ao diabetes, não necessariamente apenas ao ganho de peso. Fatores socioeconômicos também influenciam na forma como a criança se alimenta e, consequentemente, num ganho de peso acima do normal? Sim, na verdade eu acho que em um país em desenvolvimento como o Brasil, a preocupação deveria vir sobretudo com os alimentos processados, ricos em gordura saturada. A gente sabe que hoje a família brasileira, para manter uma alimentação saudável é muito difícil, porque os alimentos que são os mais saudáveis, eles são os mais caros. Então você ter alimentos ricos em fibra, legumes e vegetais, a gente sabe que hoje não é tão fácil. Além de que existe a cultura de que eu vou pegar o que está pronto, né? Aquilo que já está ali à mão, e não algo que eu precise preparar, porque dá trabalho em casa. Então, os alimentos que são hoje disponíveis mais facilmente são os alimentos que mais predispõem à obesidade. Doutora, nós começamos esta edição de Conversa Pública falando sobre a obesidade que começa com a criança e geralmente se repercute nos adultos. É isso mesmo? Na verdade, uma criança obesa, ela tem uma chance maior de vir a ser um adolescente obeso. E isso aumenta em 30% a 50% o risco desse adolescente se tornar obeso na idade adulta. Então, se você trata uma criança, né, nessa fase antes da adolescência, a partir dos 5 anos, você tem uma diminuição importante do risco dela vir a ser um adulto obeso e, consequentemente, das complicações associadas à doença. Atualmente, quais são os principais vilões que influenciam na obesidade infantil? Então, além da facilidade e do consumo excessivo de alimentos processados, a gente tem a cultura do tablet e da tela numa faixa etária que não deveria estar exposta. Então, as crianças, ao ficarem expostas à tecnologia excessiva, elas diminuem a atividade física, o hábito de se movimentar e, sobretudo, quando você alia isso à alimentação, então a gente tem muitas crianças que se alimentam vendo tablets, celulares. Isso faz com que você perca um pouco a noção do quanto está sendo consumido, do quanto está sendo dado. A criança não mastiga de forma adequada, ela não se dá conta do quanto está ingerindo. Então isso é algo que realmente dificulta e tem prejudicado,
né, o hábito alimentar saudável. Eu acho que é bom a gente destacar uma coisa interessante que a senhora disse, mais uma coisa interessante que a senhora disse, que é a cultura do país, a cultura da cidade, daquela localidade, então vai influenciar também negativamente, pode influenciar negativamente nesse ganho de peso da criança. Sim, isso não apenas após a aquisição de um peso excessivo. Na verdade, você percebe que a alimentação, as pessoas não gastam mais tempo em família ou sentadas para comer. Normalmente elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo e uma delas é a alimentação. E isso tem se estendido para a primeira infância. Então dificilmente você vê uma criança que ao se alimentar ela não está exposta a alguma forma de distração. E isso se estende para a adolescência e para a idade adulta. Doutora, por que é tão importante o cuidado com a alimentação das crianças nos primeiros anos de vida? Então, a gente sabe que uma criança exposta a alimentos ricos em gordura ou a açúcares, ela pode fazer modificações que são aquelas que a gente comentou, que são as modificações epigenéticas. Então, eu passo de uma modificação apenas ambiental para um traço que eu vou levar para o resto da vida, né? E além de que o fato da criança ter um ganho excessivo de peso aumenta o risco não só dela vir a ser um obeso na adolescência, mas dela vir a ter algum tipo de alteração metabólica. E aí a gente inclui as complicações, aumento da pressão, aumento do colesterol, aumento da glicose, né? Então isso aumenta o risco de doença cardiovascular no futuro desse indivíduo. A gente sabe que essa educação alimentar é um papel que não cabe somente aos pais, né? É um trabalho da sociedade. Sim. Tanto que a OMS ela recomenda que os governos elaborem diretrizes para ajudar nessa educação alimentar e na nutrição. A senhora acha que aqui no Brasil esse trabalho está sendo feito de forma eficaz? Eu acredito, a minha opinião é que isso começou há uma década e meia atrás. Teve um projeto piloto aqui no Rio de Janeiro com a orientação de alimentação saudável nas escolas do Rio de Janeiro, e isso tem se propagado no Brasil, mas existe a necessidade de campanhas, não basta ter uma campanha, existe a necessidade de um trabalho mais contínuo, até porque hoje as crianças elas passam muito mais tempo na escola do que em casa. Então a alimentação saudável ela começa em casa, mas a escola ela tem um papel fundamental em limitar a oferta desses alimentos, né, processados, ricos em açúcares, para as crianças. Então, além de ter um cardápio saudável quando a criança almoça, por exemplo, na escola, no período dos lanches é importante que essa escola ela tenha uma política, né, de alimentação saudável e limitar mesmo. Então, a cantina da escola ela tem que ser parceira da campanha. Então, existe uma preocupação do governo, das campanhas governamentais de modo geral, mas isso é um trabalho mais de educação, é um trabalho mais a longo prazo. A campanha é importante para trazer o alerta, mas as escolas elas têm que ser inseridas no programa de combate à obesidade infantil. A impressão que a gente tem é que muitos pais não têm a noção exata do perigo da obesidade infantil. Então, por isso, eu gostaria que a senhora pontuasse mais uma vez quais são os principais perigos que o ganho de peso excessivo nas crianças pode causar para essas crianças nas próximas fases da vida. Então, quando a criança ela ganha peso, ela tem um risco maior de que alguns hormônios que são responsáveis pela metabolização da glicose, como é o caso da insulina, possa não agir de forma adequada. Então, uma preocupação mais recente é que a gente tem visto que a prevalência de diabetes tipo 2, que é aquele que é associado a uma faixa etária maior, né? Normalmente indivíduos com diabetes tipo 2 serão aqueles indivíduos com mais de 40 anos. E o que a gente tem visto é que não é só o aumento da obesidade que vem acontecendo na infância e na adolescência, mas também o aumento da prevalência do diabetes tipo 2. Por quê? Porque à medida que você tem muito tecido adiposo, a insulina ela não consegue agir de forma adequada, que é o hormônio que metaboliza a glicose. Enquanto o pâncreas tem reserva e tem capacidade de compensar isso, o indivíduo tem o que nós chamamos de resistência insulínica. E aí a gente percebe isso, aquela criança que às vezes é mais gordinha, mas ela tem
a pele um pouquinho em dobras, né, mais escura. Então a gente percebe que a insulina não está agindo de forma adequada. Enquanto o pâncreas tem capacidade de compensar isso, a glicose é mantida normal. Chega um momento que ele não tem mais reserva e o que acontece é que a glicose vai começar a subir até chegar o diabetes. Além disso, uma criança obesa ela tem um risco maior de hipertensão, né, da pressão aumentada, e um risco maior do aumento do colesterol. Então a gente vê que tudo isso aumenta o risco de doença cardiovascular numa faixa etária que não é esperada. Então a aterosclerose acontece numa fase em que não era para o indivíduo estar exposto a todas essas complicações. Doutora, o que significa dizer que uma criança come errado? Ela come errado, primeiro, quando ela não recebe a ingesta adequada. De que forma? Ela é entupida de comida, literalmente, né? Então, às vezes o adulto que está administrando a comida para a criança, ele não está atento ao que ela está ingerindo. E uma coisa importante que você comentou antes é a cultura de que criança saudável é aquela criança gordinha, né? Não necessariamente, pelo contrário. Criança saudável é aquela que recebe alimentação saudável, rica em frutas, legumes, rica em fibras, com poucos alimentos processados. Criança saudável é aquela que não foi exposta ou que aprendeu a prestar atenção no momento que está comendo. Então ela tem tempo para mastigação adequada, ela não é exposta a telas. Então tudo isso corrobora para que você tenha um hábito saudável de alimentação. Além da alimentação, como se deve tratar a obesidade infantil? Então, a alimentação saudável é o primeiro item, ter a atividade física, e não necessariamente a criança precisa. Criança saudável é aquela que tem uma prática adequada de esportes, né, de atividade física. Mas, às vezes, pequenos hábitos, né, não deixar a criança mais do que 2 horas de tela, é algo que, se você for pensar, é algo que no passado era inconcebível, e hoje as crianças elas permanecem às vezes mais de 4 ou 6 horas expostas a um filme. Então é importante que você possa permitir que a criança se movimente, que ela possa andar de bicicleta, que ela possa correr, que ela possa brincar e curtir a sua infância. Muitas vezes isso é suficiente para que ela tenha pelo menos 1 a 2 horas de atividade física durante o dia. Limitar a tela é algo que contribui para o tratamento da obesidade. Nos adultos há uma tendência de usar medicamentos para tratar a obesidade. Nas crianças existem casos em que essa metodologia, essa abordagem é adequada? Sim, o tripé que a gente fala, que é a combinação da alimentação saudável e da atividade física e da medicação, ele se estende no tratamento de algumas crianças. Na infância, na maioria das vezes, você não precisa, sobretudo na primeira infância, fazer com que essa criança perca muito peso, porque como ela está crescendo, muitas vezes você limita o ganho de peso dela. Ao invés de perder, se ela não ganha e ela vai crescer, você faz com que ela entre na curva de peso dela. Então, às vezes é mais importante você fazer pequenas restrições e manter aquela criança em hábito saudável por mais tempo do que você querer fazer uma restrição alimentar muito importante. Depois que você tenta organizar a rotina daquela criança com alimentação saudável e atividade física, muitas vezes existe a necessidade do uso de medicação, sim. O que eu percebo dos pais é que eles têm muito medo do uso de medicação, mas não têm medo das consequências que a obesidade pode trazer. Então, às vezes, trazer essa criança para um peso saudável de forma mais rápida é uma forma de fazer a prevenção do diabetes, por exemplo. Então, se a criança tem obesidade e ela tem sinais de resistência insulínica, nós temos uma medicação que é usada para diabetes, que é a metformina, que poderia ser utilizada a partir dos 10, 12 anos de idade para ajudá-la, de certa forma, a diminuir a resistência insulínica, a prevenir o diabetes e, de certa forma, contribuir para uma perda de peso. Existem algumas medicações que não estão liberadas no Brasil, mas que você tem dados de estudos científicos que nos permitem usá-las no tratamento, sobretudo quando essas crianças já têm complicações. Então, a sibutramina, por exemplo, é uma medicação que é utilizada no tratamento do adulto
ela está liberada para o uso no Brasil a partir dos 18 anos de idade, mas nós temos trabalhos na literatura em que é possível que ela seja utilizada já na adolescência, a partir dos 12 anos de idade, por exemplo, em meninas que já tiveram menarca, desde que tenha indicação, ou seja, uma obesidade grave, já com alterações metabólicas, ou às vezes com alterações articulares, né? Então a gente percebe que trazer essa criança para um peso normal mais rápido é uma forma de prevenir as complicações. O Orlistat, que é uma medicação que diminui a absorção de gordura a nível intestinal, também poderia ser utilizada nessa fase, porque ele reduz a absorção em cerca de 30% da gordura que é ingerida. Então, para essa criança que já tem alteração metabólica, ou que tem dificuldade de locomoção, ou que você já fez todas as medidas de mudança de estilo de vida e ela não teve um resultado adequado, nós poderíamos também lançar mão desse tratamento. Existe uma medicação que é a liraglutida, que é um análogo, é uma medicação que é utilizada no tratamento do diabetes e é utilizada no tratamento da obesidade em adultos, e existem alguns trabalhos que utilizaram essa medicação para o controle da glicemia em adolescentes. Então existe a perspectiva também de que essa poderia ser uma opção, sobretudo para aqueles pacientes que já começaram a apresentar alteração da glicemia. Bom, doutora, a conversa boa passa rápido, então o nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu agradeço a senhora por todas as informações, todos os esclarecimentos que a senhora pôde dar para a gente. Eu que agradeço o convite, e a gente realmente acredita que a prevenção da obesidade, quando você faz a prevenção da obesidade, você está fazendo a prevenção de muitas outras doenças. E vale lembrar que a obesidade é uma doença crônica. Então, quando você trata uma criança ou um adolescente e você faz com que ele atinja a meta de tratamento e traz para uma curva de peso e IMC normais, isso não diminui o risco dele voltar a ter a alteração se ele voltar aos hábitos anteriores. Então, na verdade, essa atenção com o hábito saudável, ele deve perfazer o indivíduo ao longo da vida toda. Tá certo. Bom, eu vou ficando por aqui e agradeço a sua participação em mais este Conversa Pública. Até a próxima edição.